Nas últimas semanas, muito se comentou sobre o caso Mariana Ferrer. Caso você não esteja sabendo, é uma influenciadora que supostamente foi estuprada em um beach club em Santa Catarina. E eu digo supostamente porque a justiça liberou o suspeito, alegando que não haviam provas suficientes para embasar o crime de estupro. E esse foi justamente o ponto que trouxe o episódio à tona e fez com que muitas pessoas comentassem sobre ele. Afinal de contas, é um caso que aconteceu há uns 2 anos e já tem um bom tempo que a internet abraçou a Mariana como uma vítima de fato. E justamente por isso, a maior parte dos comentários na internet sobre essa nova notícia, né, da soltura do suspeito, foi sempre no tom de impunidade, de que o cara se livrou simplesmente porque ele tem muito dinheiro, às vezes até caindo naquela narrativa do homem branco hétero, e praticamente todo mundo que se posicionava para defender a Mariana dizia que era um absurdo porque estava cheio de provas. É praticamente impossível contestar que de fato ela foi estuprada pelo cara. Eu até separei aqui um tweet para exemplificar o tom, né, da maior parte dessas mensagens, dessas manifestações. Mariana Ferrer foi violentada da forma mais suja possível. Ela foi dopada em seu local de trabalho por um homem que foi absolvido pela justiça por falta de provas, entre aspas. Tem vídeo, tem áudio, tem DNA, tem print. Mariana foi só mais uma. Quantas mais? Justiça por Mari Ferrer. Acontece que a maior parte dessas pessoas que foi se manifestar na internet dizendo que estava cheio de provas e que o cara se safou simplesmente porque ele era um homem branco, hétero e rico, dificilmente essa pessoa de fato foi atrás das informações oficiais sobre o caso para entender por que a justiça alegou essa falta de provas e, ao invés disso, simplesmente abraçou totalmente a narrativa do lado da Mariana. E, inclusive, por causa disso, né, por todas as manifestações sobre o caso terem sempre esse mesmo tom, eu também cheguei a imaginar que, de fato, era um caso, assim, inquestionável. Só que eu me lembrei que a gente teve um caso muito parecido há pouco tempo, que foi o caso envolvendo o Felipe Prior, do Big Brother Brasil. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas logo que saíram as primeiras notícias sobre os supostos casos de estupro que envolviam o nome dele, todo mundo estava falando a mesma coisa, que estava cheio de provas, que não tinha como negar, todo mundo já assumindo que o cara era culpado com toda certeza. Aí a justiça foi lá, investigou tudo e percebeu que não era bem assim, que as provas não eram tão convincentes e que, na verdade, tinham mais provas do lado dele. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que o caso Mariana Ferrer segue pelo mesmo caminho? Calma, se você é mais uma pessoa que chegou aqui, mas que só viu até então o lado da Mariana e acha que é um completo absurdo eu sequer jogar essa possibilidade no ar, assiste o vídeo até o final para você ter certeza se o seu julgamento está realmente correto ou se ele simplesmente está sendo totalmente parcial e talvez até um tanto quanto manipulado. Antes de mais nada, eu vou citar as minhas fontes, né? Onde foi que eu pesquisei o caso, para que você também possa conferir com seus próprios olhos, para que você possa checar todas as informações que eu estou passando aqui. Não vou deixar nenhum link na descrição, mas eu vou dar o título das matérias e o nome dos portais onde elas foram veiculadas, então é só você jogar isso no Google, não é muito difícil. Bom, a primeira fonte, praticamente inescapável, é a thread da própria Mariana, que foi uma das coisas que mais repercutiu sobre o caso e que fez com que praticamente todo mundo abraçasse totalmente a versão dela. Só para vocês terem ideia, né, no momento que eu tirei o print da thread da Mariana, já estava com mais de 84 mil RTs. Na verdade, mais de 90 mil, porque agora está separado, né? Tem os RTs com comentários também, ali tem mais 9 mil e mais de 200 mil curtidas. Então isso realmente alcançou muitas pessoas, né? E essa é a thread, o primeiro tweet começa dessa forma: fui vítima de violência sexual enquanto estava exercendo minha profissão e quase perdi a minha vida. Meu relato completo. Ela postou isso em abril de 2020, então aí vocês veem que já tem um bom tempo que a galera tá comentando esse caso. A segunda fonte, que também narra a história de uma perspectiva bem parcial, é importante que isso fique claro, caso você seja bem desavisado e leia a matéria sem ter essa noção, essa é uma versão bastante parcial, defendendo o lado da Mariana Ferrer. E a manchete diz: caso Mariana Ferrer, conheça os detalhes do processo que absolveu o empresário. ND+ teve acesso às alegações finais do Ministério Público que foram cruciais para a sentença em favor do empresário acusado de estupro da modelo Mariana Ferrer. Promotor fala em estupro culposo. Pois bem, a minha terceira fonte foi do site
Jus Catarina, que é um portal de justiça do estado onde tudo isso aconteceu. E essa foi a primeira matéria que eles publicaram com o título Justiça absolve empresário paulista acusado de estuprar blogueira em beach club de Jurerê Internacional. E na sequência eles publicaram uma segunda matéria ainda mais detalhada que eu vou ler na íntegra aqui com vocês. E o título é autoexplicativo. Entenda por que a justiça absolveu acusado de estupro em beach club de Jurerê Internacional. Então é por isso que eu vou ler essa matéria. Porque são justamente esses pontos que as pessoas que estão simplesmente falando que houve impunidade, que o cara se safou simplesmente porque ele é um homem branco, privilegiado, rico, esses são os detalhes que essas pessoas não conhecem. Então seria legal você conhecer essas informações antes de sair julgando o caso dessa forma. Será que de fato não houve ausência de provas? Será que dava para cravar? Não, realmente teve estupro, o cara é culpado, ele é um estuprador e é um absurdo que ele tenha saído impune dessa. E antes de começar, eu vou só citar uma fonte final, já que a gente tem o depoimento da própria Mariana, né, na thread dela. Também acho que cabe o depoimento das pessoas que também estavam envolvidas no episódio e que depuseram contra a Mariana, alegando que ela estava ou mentindo ou passando informações incompletas. Então você consegue encontrar várias dessas informações no perfil da Karen Martins, que inclusive é uma feminista que combate estupro e falsas acusações de estupro, e ela tem vários depoimentos sobre o caso Mariana Ferrer. Dito isso, então, vamos logo ler juntos essas informações, porque é importante ler, galera, para saber o que aconteceu. A notícia da sentença absolvendo o empresário André de Camargo Aranha da denúncia pela prática de suposto estupro de vulnerável contra uma influenciadora digital em um beach club de Jurerê Internacional, crime que teria ocorrido em dezembro de 2018, repercutiu nacionalmente e provocou centenas de milhares de manifestações nas redes sociais desde a última quarta-feira, dia 9, quando foi divulgada. A quase totalidade dos comentários e postagens é de críticas, insultos, ameaças e ofensas ao magistrado que proferiu a sentença e também à justiça, por pessoas defendendo de forma categórica haver provas suficientes para condenação pelo crime, que prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão. Então, no mínimo 8 anos de reclusão. Vamos ver, né, quão incontestáveis são essas provas para colocar um cara por 8 anos atrás das grades e sabe-se lá o que aconteceria com ele lá dentro, porque a gente sabe como é que estuprador é recebido na cadeia, né? Apesar de processos envolvendo crimes contra a dignidade sexual serem protegidos pelo segredo de justiça, a suposta vítima divulgou praticamente toda a marcha processual em suas redes sociais. A cada nova publicação, marcava amigos, celebridades e subcelebridades, dando cada vez mais visibilidade à sua versão dos fatos. A revelação de detalhes do processo, como fotos de roupas íntimas e trechos de depoimentos, além da pressão por justiça, levou inclusive à suspensão de sua conta no Instagram por ordem judicial. No Tribunal da Internet, no entanto, muito pouco se lê sobre as razões que levaram o promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, representante do órgão acusador, o Ministério Público do Estado, a se manifestar pela improcedência da denúncia e pela absolvição do empresário, acompanhando a tese de completa ausência de provas sustentada pela defesa desde o início da ação penal. Então aqui a gente vê que o Ministério Público, que foi o órgão acusador, concordou com a defesa do suspeito e acabou absolvendo o empresário, o que dificilmente teria acontecido se tivessem todas essas provas que a internet está dizendo aí, né? Mas vamos prosseguir. Denúncia. Apresentada no dia 31 de julho de 2019 pelo Ministério Público de Santa Catarina, a denúncia relata que no dia 15 de dezembro de 2018, entre as 10h25 e 10h31, o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima, que não possuía condições de oferecer resistência ao ato. Haja vista que teria ingerido substância involuntariamente, a qual viabilizou a ocorrência do crime, a vítima apenas se conscientizou dos fatos em sua residência, onde constatou a presença de sangue e sêmen em sua roupa íntima. Um ponto importante a se destacar aqui, a relação durou 6 minutos. Mais tarde a gente retoma essa informação. Como para a configuração de crime de estupro de vulnerável de mulher maior de 14 anos de idade, que é definido no artigo 217-A, inciso 1 do Código Penal, não tenho certeza o que isso significa. É necessário que a vítima, por qualquer motivo, não tenha condições físicas ou psicológicas de oferecer resistência à investida do agente criminoso, bem como haja dolo, intenção na conduta do agressor e ciência da vulnerabilidade que acomete a vítima. Ou seja, estupro de vulnerável se aplica a crianças, né, menores de 14 anos, ou então a uma pessoa que foi drogada, que seria esse o caso, né? A Mariana disse que estava drogada, que estava sob efeito de alguma
alguma substância. Por isso, o caso foi classificado como estupro de vulnerável. Existe outro tipo de estupro também, que é aquele feito à força, né? A pessoa não está drogada, mas ela é forçada à conjunção carnal. E a forma de identificar esses tipos diferentes de estupro também diferem, obviamente. No segundo caso, você consegue identificar através do exame de corpo de delito, porque vai ter marcas de luta, de resistência, né? Vai ser possível entender que a pessoa não consentiu com o ato. E no primeiro caso, que se encaixa nesse aqui, bom, a gente já vai ver. O processo caminhou no sentido da busca de elementos de provas do alegado estado de vulnerabilidade, que teria possibilitado a violência sexual conforme relatado pela vítima e reproduzido na denúncia. Aqui tem um primeiro ponto importante que a gente precisa destacar, porque vocês viram naquele tweet que o pessoal falava, tem todo tipo de prova, tem exame de DNA, tem vídeo, tem foto, tem tudo. Então, o que acontece? O exame de DNA provou que, de fato, o sêmen encontrado na roupa íntima da Mariana era do suspeito. Isso prova que houve estupro? Não. Isso prova que houve uma relação sexual, porque também tinha sangue e no exame de corpo de delito eles identificaram que houve o rompimento do ímen, ou seja, houve penetração e tinha o sêmen do cara na calcinha dela. Então, ela era virgem, eles tiveram relações sexuais e foi exatamente o suspeito que teve essa relação com ela. Então, sim, o exame de DNA confirma isso, que o cara teve uma relação sexual com ela. A questão é, você precisa ir além para punir alguém pelo crime de estupro. Você precisa identificar que de fato foi estupro, porque senão pode ter sido uma relação sexual consentida, depois a mulher se arrepende, denuncia o cara por estupro e ele é preso por 8 anos, sendo que na ocasião, foi consentido. E aí que entram os exames, né? O exame toxicológico, para saber se ela foi drogada de fato ou não, e o exame de corpo de delito. E a gente vai ver agora, né, que nesses dois exames as provas ficaram do lado do suspeito. Então, praticamente todas aquelas evidências que as pessoas diziam que estavam do lado da Mariana não provavam que de fato houve estupro. O exame de DNA não é uma prova de estupro. Os vídeos, a gente já vai ver também, na verdade, eles estão mais contra Mariana do que a favor dela. As conversas também pesaram mais contra Mariana do que a favor dela. E os áudios, que são esses áudios de WhatsApp, também ficaram mais divididos, porque de fato você vê que ela parecia, né, abalada pra caramba nos áudios. Inclusive, assim, é de partir o coração você ler a thread dela, é difícil realmente você não ficar do lado da Mariana, não acreditar no que ela tá falando, porque ela tá chorando, ela tá desesperada, enfim. Se você não se comove com aquilo, sei lá, você tem um coração de gelo. Mas aquilo também serviu contra ela, porque apesar de mostrar que ela estava de fato abalada, também mostra que ela não parecia estar sob efeito de alguma substância. Mas, enfim, vamos prosseguir porque a matéria fala bastante sobre isso. Exames. A sentença reconhece que há provas de materialidade e da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática de conjunção carnal e ruptura himenal recente. Contudo, registra o magistrado, pela prova pericial e oral produzida, considero que não ficou suficientemente comprovado que XXX, Mariana, estivesse alcoolizada ou sob efeito de substância ilícita, a ponto de ser considerada vulnerável, de modo que não pudesse se opor à ação de André de Camargo Aranha ou oferecer resistência. O juiz faz essas afirmações embasado nos exames de alcoolemia, não tenho certeza se assim pronuncia, e toxicológico, realizados menos de 24 horas depois do episódio, que apresentaram resultados negativos, ou seja, ela não tinha nenhuma substância ilícita dentro do corpo dela e também não tinha nem bebida alcoólica, então ela não estava bêbada, ela não estava dopada, pelo menos segundo os resultados do exame. A defesa da Mariana, isso não fala aqui nessa matéria, mas fala naquela outra que eu indiquei, alegou que muitas drogas não estão ainda nos registros da polícia, então pode ter sido alguma droga que não aparece no sistema, mas fato é que, segundo o exame, a Mariana estava limpa, então é uma prova contra ela. Porém, não foi a única coisa utilizada para descartar essa possibilidade, né, de que ela estivesse realmente drogada ou bêbada. Além disso, também foram consultadas imagens gravadas no Beach Club, no dia que tudo isso aconteceu, que indicavam sobriedade por parte da Mariana. Postura firme, marcha normal. Ademais, além do resultado negativo dos laudos periciais, tirando o relato da mãe da vítima, o relato das demais testemunhas vão de encontro aos atos articulados na peça acusatória e, principalmente, frente à versão apresentada pela vítima. Prossegue o magistrado. Ou seja, basicamente todas as testemunhas depuseram contra Mariana, falando que ela não parecia drogada, que ela parecia estar se comportando normal. Algumas
testemunhas no máximo falavam que talvez ela estivesse um pouco alterada, mas que não sabia afirmar. E tirando os relatos da mãe da Mariana, que vamos combinar que não são tão confiáveis quanto todos os outros relatos, porque obviamente existe uma questão parcial, existe uma parcialidade no relato da mãe, além desse relato, também teve o relato do Uber, que numa frase curta e genérica disse que ela parecia estar sob efeito de alguma coisa. E mais uma vez a defesa da Mariana disse que todos os relatos, todas as testemunhas eram praticamente inválidas porque talvez estivessem ligadas ao episódio de alguma forma ou trabalhavam no Beach Club, e que os únicos relatos aceitáveis seriam o da mãe e do Uber, principalmente o do Uber, porque não teriam um envolvimento direto com o caso, mas é um relato contra vários, também contra as imagens, as câmeras de segurança e contra os exames toxicológicos e o exame de álcool também. Então vamos prosseguir. Além dos laudos e dos depoimentos, outros elementos apresentados pela defesa do empresário, comandado pelo advogado criminalista Cláudio Gastão da Rosa Filho, contribuíram para que o Ministério Público de Santa Catarina se manifestasse pela absolvição e reforçaram a dúvida no magistrado sobre a efetiva configuração de crime. Entre esses elementos estão imagens de câmeras de segurança e perícia realizadas em telefones celulares. Câmeras do interior do Beach Club mostram a influenciadora digital, após a alegada violação, descendo a íngreme escada que dá acesso ao camarote número 403, onde ficou com o empresário menos de 6 minutos. Ela aparece com os cabelos arrumados e as vestes alinhadas e passa por um segurança que estava à porta. Na sequência, vai até o caixa, paga sua comanda e sai do estabelecimento se dirigindo a outra casa noturna vizinha. Durante todo o percurso de cerca de 300 metros, mantém uma postura firme, marcha normal, com excelente resposta psicomotora, cabelos e roupas alinhadas e, inclusive, mesmo calçando salto alto, consegue utilizar o apetrecho telefônico durante o percurso, descreve o magistrado na sentença após ver as imagens. Controle motor. Nas conversas por WhatsApp, chega inclusive a corrigir erros de digitação em mensagens enviadas a amigas, de acordo com informações dos autos. Com base nas imagens, percebe-se claramente que a ofendida possui controle motor, não apresenta distúrbio de marcha, característico de pessoas com a capacidade motor alterada pela ingestão de bebida alcoólica ou de substâncias químicas, afirma o juiz. Além disso, em nenhum momento durante o espaço de tempo compreendido no percurso entre as casas noturnas, a suposta vítima procurou ajuda de seguranças privados, de transeuntes ou da polícia, que poderia inclusive ter sido acionada por telefone imediatamente após o alegado crime, pondera a argumentação da defesa. Ou seja, no processo a justiça entendeu que, de fato, houve a ruptura imenal da jovem, mas que não há provas de que isso tenha sido resultado de um ato de violência, e muito menos do alegado estado de vulnerabilidade ante a intoxicação por alguma substância colocada em sua bebida ou comida. Improcedência total da denúncia. Foi todo esse conjunto de fatores que levou o promotor de justiça a pleitear a improcedência total da denúncia, requerendo a absolvição do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, ao argumentar de que não há provas suficientes da materialidade do delito. E aqui tem um trecho da sentença. Se você quiser, pausa aí para ler, mas eu vou prosseguir com o texto. Na sentença, o juiz Hudson Marcos registra que não há qualquer possibilidade de o juiz condenar quando o representante do Ministério Público requer a absolvição. Proceder dessa forma seria uma fraude ao sistema acusatório, inclusive, frente à positivação recente de tal sistema em nosso ordenamento jurídico. O magistrado reconhece que em crimes dessa natureza a palavra da vítima reveste-se de substancial importância, mas destaca que a valoração do relato há de se partir do cotejo de outros elementos constantes nos autos e hábeis a fundamentar uma condenação criminal, o que não teria sido alcançado no caso concreto. Traduzindo, a palavra da vítima é realmente muito importante, mas precisa ter alguma coisa que confirme o que a vítima está falando, sendo que nesse caso foi o contrário. Todas as provas desmentiam a versão da vítima. Ela falou que tinha sido drogada e tinha lá o exame dizendo que não, as imagens das câmeras de segurança mostrando que ela não parecia drogada, os relatos da maior parte das testemunhas dizendo que ela também não parecia estar sob efeito de nada. Então não basta só a palavra da vítima, né? Tem que ter mais alguma coisa. Escreve o juiz: portanto, como as provas acerca da autoria delitiva são conflitantes em si, não há como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo um antigo dito liberal, melhor absolver
absolver 100 culpados do que condenar um inocente. A absolvição, portanto, é a decisão mais acertada no caso em análise, em respeito ao princípio na dúvida em favor do réu. Com base no artigo 386, aí tem um 7 aqui que eu não sei o que é, do Código de Processo Penal. Aqui mais um trecho da sentença, novamente, se você quiser, você pausa e dá uma lida. Pedido de prisão. Desde o início da ação penal, André de Camargo Aranha foi alvo de mandato de prisão temporária, a apreensão de passaporte e medidas restritivas. O mandado, que não chegou a ser cumprido, foi requerido pelo Ministério Público a pedido da Polícia Civil e posteriormente revogado por uma das câmaras criminais do TJCSC, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, imagino. Prerrogativas da magistratura. Os ataques ao juiz e à justiça nas redes sociais foram rebatidos por sua entidade de classe, a Associação dos Magistrados Catarinenses. Em nota assinada pela presidente, juíza Jussara Schittler, dos Santos não vou ler esse nome, desculpa. A associação destaca que a sentença foi amplamente fundamentada pelo magistrado e lembra que eventual descontentamento com decisão judicial deve ser apresentado na forma legal, por meio dos recursos cabíveis que estão à disposição da vítima e de seus representantes legais. Sobre as agressões virtuais, aquela associação lá alerta que serão devidamente apuradas e seus autores responsabilizados nos termos da lei, em nome da defesa das prerrogativas da magistratura, dentre as quais a independência de todas as juízas e juízes para julgar com a autonomia necessária para interpretarem a lei e as provas de cada processo. No processo, apenas o assistente de acusação pleitou a condenação do empresário, reforçando que houve sim crime de estupro de vulnerável mediante fraude contra influenciadora digital. Da sentença, cabe apelação ao Tribunal de Justiça do Estado. E agora vamos dar uma olhada nas imagens, que foram utilizadas aí no processo. A Mariana tinha divulgado só as duas primeiras que diziam que provavam já, que houve de fato um estupro, porque nessas imagens aparece ela subindo com o suspeito, depois ela desce sozinha e o cara desce um pouco depois. Mas, novamente, são imagens que apenas provam que houve uma relação sexual. Isso o suspeito negou num primeiro momento. A gente pode dizer então que houve uma contradição nos depoimentos dele, sim, apesar de que eu acredito que qualquer juiz entenderia por que, depois de ser acusado de estupro, um suspeito negaria esse fato. Ainda mais considerando que hoje em dia ninguém sabe direito mais o que e quando pode ser considerado estupro, Como eu falei, às vezes uma relação que até então era consentida, a garota vai lá, se arrepende e te acusa e, enfim, talvez isso seja suficiente para que você seja considerado culpado de um crime hediondo. Mas claramente essa contradição não foi considerada tão relevante quanto as contradições da Mariana, dizendo que tinha sido dopada, sendo que as imagens e os exames indicavam o contrário. Então essa aqui é aquela primeira imagem onde a gente vê os dois subindo em direção ao camarote, onde o possível crime teria acontecido. Em alguns momentos ele segura na mão dela, como foi dito no processo, é uma escada íngreme e ela tá de salto alto, então é natural que não seja tão fácil para ela subir. A gente vê que ele tá com um copo na mão, a Mariana não, enfim, não tem muito mais o que comentar, Depois vem a outra imagem onde ela desce as escadas de salto alto. Essa imagem foi utilizada contra ela, pela defesa, mostrando que ela conseguiu descer uma escada dessas usando o salto alto com relativa facilidade, considerando também que a iluminação não deveria ser boa e que ela havia acabado de ter uma relação sexual ali, e o cara desce depois. E na sequência a gente tem essas outras imagens. Primeiro, a Mariana aparecendo andando normalmente, com as vestes alinhadas, como já foi dito, usando o telefone celular, enquanto ela conversava com as amigas, corrigia erros de português. Ali a gente vê ela passando pelo outro lado da calçada, também caminhando normalmente, não aparenta estar alcoolizada ou drogada. Esse é um momento onde ela passa do lado de um segurança, ignora, não reage. Novamente a gente percebe que ela parece totalmente bem vestida, se comportando de forma, enfim, absolutamente normal, não parece nada estranho. Não é à toa que na maior parte dos depoimentos as pessoas alegaram que ela parecia estar normal. E, enfim, depois ela espera ali na frente e pega um Uber, vai para casa e aí tem o relato do Uber e da mãe dela. Agora, a minha conclusão. Que sim, vai levar mais um tempo, não é porque está concluindo significa que o vídeo está acabando. Eu acho que tudo isso prova que foi mais uma falsa acusação? Não. Eu não entendo o suficiente de drogas, enfim, eu não sei se realmente existe alguma droga que não deixa vestígio nenhum
nos exames e que faz com que a pessoa se comporte de forma totalmente normal, ela não fica meio tonta, ela consegue falar normalmente, ela consegue corrigir erros de português, ela consegue andar e mexer no celular ao mesmo tempo, enfim. Eu não sei se tem uma droga que talvez o único efeito é deixar meio desorientada o suficiente para que possa haver ali uma relação sexual não consensual. Os exames de corpo de delito também não indicaram resistência, né? Mas faria sentido se a pessoa estava dopada. Mas, enfim, todos os exames apontam para uma relação consensual. A única coisa que não aponta para isso são as palavras da Mariana depois, né? Triste, chorando, falando com as amigas dela, dizendo que foi abandonada por lá. Talvez arrependida por ter perdido a virgindade de uma forma meio fria, não sei. Ou, enfim, existem outras possibilidades, mas eu não sei se realmente ela pode ter sido abusada, só que o cara é tão profissional nisso que ele conseguiu usar uma droga que não aparece nos exames, ou aí, né, o pessoal acho que mais da teoria da conspiração, talvez poderia dizer que ele pagou para forjar os exames, para que tudo isso acontecesse, mas ainda tem as imagens das câmeras mostrando que ela não parecia desorientada. Lembrando que tudo isso foi 6 minutos após, ou seja, ela teria que ter tomado uma droga que deixou ela completamente sem reação, incapaz de resistir, e 6 minutos depois ela já está andando normalmente, ela já está toda limpinha, com as vestes alinhadas, caminhando normalmente, voltando sozinha para casa, inclusive. Eu não sei. O que eu posso dizer é que, realmente, ao meu ver, tem muito mais provas contra a Mariana ou a favor do suspeito do que o contrário. Então, no mínimo, eu acho que a alegação de que não haviam provas suficientes para concluir que houve estupro, eu acho que isso está certo. Não me parece que realmente existem provas suficientes. A gente sabe que os dois transaram naquela noite. Não tem nada que indique que não foi consensual. E esse é um grande problema, ao meu ver. O que vocês querem? O que é justiça? Vocês acham que o cara é estuprador e que, portanto, ele precisa passar 8 anos na cadeia, no mínimo, né, talvez até 15, tendo a vida dele completamente destruída, sendo que a gente tem praticamente só a palavra da Mariana. Pode ser verdade, mas vamos pegar até aquele princípio, né, sobre ser melhor soltar 10 culpados do que prender um inocente. O que você prefere? Você acha que se o cara é minimamente suspeito, mesmo que várias provas indiquem que ele não é culpado, ele tem que ser preso mesmo assim? Porque é um crime que é horrível, e enfim, como é que fica a vítima, a suposta vítima, possível vítima? Eu acho muito perigoso isso, porque da próxima vez poderia ser com você, ou com o seu filho, ou com alguém que você gosta, com alguém que você conhece. Porque se for assim, se a mulher simplesmente falar, olha, fui abusada, um exame toxicológico diz que não, o corpo de delito diz que não, as imagens das câmeras de segurança dizem que não, as testemunhas dizem que não, mas eu tô dizendo que eu fui abusada. Isso basta. E coloca qualquer homem na cadeia. Vocês conseguem entender o tamanho do poder que isso dá para uma mulher mal intencionada acabar com a vida de um homem de forma legal, amparada pela lei e pelo Estado? Ela só precisa falar. Ela pode ter consentido, inclusive, pode ser um golpe para você acabar com a vida de alguém que você não gosta, né? A mulher só precisa consentir com uma relação, vai ter simplesmente o sêmen, enfim, vai dar para, pelo corpo de delito, vai talvez conseguir, através de exame de DNA, mostrar que eles realmente tiveram relações sexuais, mas ela consentiu, o cara não sabia, ele simplesmente foi lá pro quarto com a mulher, achando que estava tudo bem, no dia seguinte ela vai lá e acusa o cara de estupro, e isso basta. Esse é o ponto aqui. Eu não sei se o cara é culpado ou se ele é inocente, mas eu acho que todos deveriam ser inocentes até que se prove o contrário, e nesse caso, as provas apontam mais para a inocência dele do que o contrário. E é um crime hediondo. Então, o problema desses crimes muito graves é que eles são uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente precisa punir severamente esses crimes, e eu acho que precisa punir, e se o cara é estuprador, é realmente horrível saber que ele tá solto, porque é um crime hediondo que precisa ser punido. Mas por ser um crime hediondo com punições que precisam ser duras, a gente tem que investigar muito bem. Porque você não pode mandar alguém 8 anos, no mínimo, pra cadeia sem ter certeza de que esse cara é culpado. E é isso. E eu senti que eu precisava gravar esse vídeo justamente porque, mesmo sendo talvez inocente, tudo indicando que ele é inocente, a vida do cara praticamente já foi destruída, né? Porque as pessoas já compraram a versão da Mariana e pronto. E eu, quando fui questionar se talvez
a justiça não tivesse errado, sem saber muito sobre o caso, já fui atacado. Pra vocês verem, várias pessoas vieram falando: não acredito que você tá passando pano pra estuprador ou coisas desse nível. Eu não tô passando pano pra estuprador, eu jamais passaria pano pra estuprador. Acontece que, ao meu ver, a gente pode sim questionar se o cara é culpado. Porque não tá tão claro quanto todo mundo tá dizendo, né, na internet, que é cheio de provas contra ele. Na verdade, não tá. Você provavelmente não sabia disso porque você não foi se informar. Antes de querer que o cara fosse preso por 8, 15 anos, você simplesmente acreditou numa versão na internet e foi lá pedir por justiça, fazer justiça com as próprias mãos, correndo o risco de acabar com a vida de um inocente, porque você não tem certeza. Me desculpa, mas você não tem certeza. Com todas as provas que tem aí na internet, você não tem como ter certeza se realmente o cara é um estuprador. Então, falar isso não é passar pano para estuprador, porque você não sabe se ele é um estuprador. E eu vou ler aqui qual foi o meu tweet, né, e pegar um tweet também de exemplo das mensagens que eu recebi. Eu dei RT naquele primeiro tweet que eu usei aqui de exemplo e falei: olha o que a merda da militância do bem faz com a minha cabeça. Eu leio um negócio horrível desses e não consigo deixar de pensar: ok, mas no caso do Prior, também disseram que estava tudo cheio de provas. E ele era inocente. E aí, alguém sabe sobre esse caso? A justiça errou? Eu só perguntei se a justiça tinha errado. Justamente porque eu queria me informar mais. E foi muito bom, porque muitas pessoas me trouxeram informações dos dois lados. Mas eu continuei. Sabe a história do menino que gritava lobo? É por isso que esse monte de feminista escrota acusando qualquer cara de estupro e assédio é um puta desserviço às mulheres. Pois quando aparece uma vítima de verdade, a gente precisa ficar com um pé atrás pro filme não se repetir. Pelo que eu tô lendo aqui, o caso é bem diferente do que está sendo divulgado pelo boca a boca da galera. Tem vários detalhes que não estão sendo muito mencionados, então realmente prefiro não me manifestar sobre isso para não correr o risco de cometer uma injustiça com qualquer parte. Então nesse ponto eu estava até evitando comentar, porque eu estava vendo que, pelo que eu estava investigando, as matérias que eu estava lendo, dos dois lados, estava muito diferente do que todo mundo estava falando. E não deu outra. Eu fui, obviamente, atacado e criticado por esse posicionamento, só tentando ver os dois lados. E eu encerrei a thread dizendo: o que eu posso dizer é que, obviamente, estupro é um crime bárbaro e hediondo que deve sempre ser punido da forma mais rigorosa possível. Porém, é preciso investigar bem e ser prudente para não correr o risco de cometer uma injustiça, por mais revoltante que essas notícias sejam. E o que foi que eu recebi por tentar entender a situação de forma mais ampla possível? Comentários como esse: eu achava você bem sensato até ver esse post. É bem óbvio que isso não é mais uma falsa acusação, porque quando é da galera que você não gosta, você cai matando e até faz vídeo. Decepcionante isso, mas tudo bem, todos têm falha de caráter uma hora ou outra. E novamente eu peguei esse tweet apenas para exemplificar, porque eu recebi várias mensagens falando que era um absurdo, que eu tava passando pano para estuprador, que tava óbvio que esse caso aí realmente foi uma injustiça. Tava mesmo, ou você que não leu e não pesquisou o suficiente? Agora eu quero que você me diga. Se você era uma das pessoas que entrou nesse vídeo achando: não, é injusto, tá cheio de prova, o cara só se safou porque é rico, ou porque é homem branco. Foi isso. Ou você simplesmente não sabia e saiu aí pela internet falando coisas sem ter todas as informações, sem ver os dois lados da história. Agora é insensatez você tentar ter o máximo de informações possíveis sobre um caso antes de sair cravando se realmente ele é ou não é uma coisa? Tá bem óbvio que não é uma falsa acusação? Pra mim, realmente não tá. E me falar que é falta de caráter ter essa interpretação simplesmente porque eu observei o caso por outras perspectivas, não parece fazer nenhum sentido. A justiça brasileira realmente é cheia de falhas, então eu nem quero usar o argumento de que, cara, os juízes, os magistrados, sei lá, todo mundo envolvido nesse caso concorda com essa opinião de que não tá claro o suficiente. Então, né, eu tô amparado aí por pessoas que teoricamente entendem e estudaram profundamente o assunto. Mas eu admito que poderia ser um caso onde eu discordo da justiça. Acontece que não é. A questão é: você discorda ou você simplesmente não sabia o suficiente? E esse é o problema. No fim das contas, me parece que é mais um caso Prior. Eu não vou dizer que a Mariana fez uma falsa acusação, mas simplesmente talvez ela não tenha provas suficientes. E eu não acho certo você condenar o cara só com isso que a gente tem aí, sei lá, o depoimento de um Uber e da suposta vítima, sendo que várias coisas desmentem essas versões. Eu realmente achei que o caso Prior, e principalmente a galera que me segue, já tivesse um pouco mais esperta com isso. Pra ver esse tipo de coisa e pensar: será que é bem assim? Será que eu não tô sendo enganado, manipulado? Será que eu não tô vendo uma história totalmente parcial?
Cara, é só você pensar, você viu os dois lados, você tinha visto por que o cara foi absolvido, ou você simplesmente leu alguns tweets aleatórios, a maior parte de militantes ou de pessoas, obviamente, ligadas emocionalmente, assim, com o caso, e comprou essa versão sem pesquisar a fundo. E já saiu culpando uma pessoa por um crime hediondo sem você saber do que você está falando. A gente vai fazer isso quantas vezes mais? Sério, eu tô surpreso por pessoas que me seguem ainda terem essa postura. Podia ser um caso de injustiça? Talvez possa ser um caso de injustiça, mas eu juro que não foi isso que eu vi. No máximo, o cara conseguiu comprar um bom advogado com o dinheiro dele e por isso ele se safou, porque o advogado saiu bem. Assim, o advogado foi escroto em alguns pontos, foi. Mas isso foi usado naquela matéria lá que eu indiquei, mostrando o lado dela, muito mais como forma de apelo emocional do que qualquer outra coisa, porque ele ter falado sobre as vestes, sobre a posição da vítima para tentar desqualificar ela, enfim, foi uma estratégia que ele usou, mas nem de longe isso é o mais relevante pro caso. Nem de longe, nem de longe. Foi uma das coisas que o advogado apresentou. Nossa, como ele é escroto, então com certeza ele tá errado. Não é assim que funciona. Se ele tem boas provas, se ele tem provas melhores do lado dele, não importa se a postura dele não foi exatamente como você gostaria que tivesse sido, e eu mesmo não concordo. Ainda assim, a justiça precisa ser o mais imparcial possível. Precisa ser mais justa. E pelo que eu vi, pelas provas apresentadas até o momento, parece que o mais justo é absolver o cara, porque realmente não tem provas suficientes. Aí a gente poderia discutir até se cabe acusar a Mariana por falsa acusação, porque é uma coisa muito séria o que ela fez. E eu acho muito complicado as mulheres, no geral, assim, poderem acusar os caras sabendo que elas não vão sofrer consequências caso seja uma falsa acusação. Só que ao mesmo tempo, cara, eu admito que a thread dela é comovente, sabe? É difícil ver tudo aquilo e pensar, nossa, mas é tudo mentira, ela tá enganando a gente? Eu não sei, tipo, olha só, eu acho que é uma análise até passional, pra dizer a verdade. Mas eu também não conseguiria acusar ela por falsa acusação, ou enfim, dizer que ela fez uma falsa acusação, por mais que, se todas as provas indicam para uma mentira, possivelmente sim, teria sido mais uma falsa acusação de estupro que pesa contra todas as mulheres e principalmente contra o cara, e que é um crime para mim tão grave quanto o estupro em si e que também precisaria ser punido. Mas tem casos que é realmente complicado e eu acho que esse caso é um deles. Então, enfim, eu não vou nem entrar muito mais nesse terreno. Mas de forma geral eu acho que falsas acusações também devem ser levadas muito mais a sério e punidas. Porque não dá para as mulheres simplesmente ficar acusando um homem sem ter praticamente nada para provar aquilo e fica por isso mesmo, né? Eu sei do argumento que se você punir falsa acusação você vai reprimir mais ainda as mulheres, né? Vai deixá-las com mais medo de acusar. Mas, cara, é difícil você usar isso para justificar um crime que acaba com a vida de uma pessoa inocente. Acaba com a vida. Sabe, uma pessoa que ela é acusada de estupro, às vezes mesmo que ela saia livre, isso já acaba com a vida dela. Esse cara aí, ele é rico, ele vai ter como se virar, enfim. Mas pode ter certeza que a vida dele não é a mesma coisa. Porque para muitas pessoas ele vai ser para sempre o estuprador. Com certeza isso vai manchar a vida dele de uma forma terrível. E se ele fosse preso e fosse inocente, aí só imagina o que aconteceria com esse cara, né? Então, é um assunto pesado, complicado. E para variar, a maior parte das pessoas não está levando tão a sério quanto deveria. E esse é o grande problema aqui. Porque se você quer comentar um assunto sério, se você quer sair por aí se manifestando sobre um negócio realmente complicado que vai ferrar totalmente com a vida de uma pessoa, ou pode ferrar totalmente, eu acho que você deveria levar um pouco mais a sério isso. Não simplesmente, nossa, acredito nela porque eu vi a versão dela, então vamos tentar acabar com a vida desse cara. Eu realmente acho que essa não é a forma correta de se fazer isso. Mas eu não estou falando aqui para a internet inteira, eu não tenho como mudar o comportamento da internet inteira. Infelizmente, esses linchamentos virtuais, eles são incontroláveis, estão cada vez piores. E a maior parte das pessoas que movem esses linchamentos são irracionais, elas não sabem, elas simplesmente compram uma narrativa e vão. Então nem aí se aquilo faz sentido, se aquilo é verdade, não, elas só vão. Só querem ver o circo pegar fogo, é um grande coliseu, elas estão querendo ver sangue. E é isso. É por isso que a maior parte das pessoas são motivadas. Eu só espero que você, que acompanha esse canal, não seja assim. E se você acha que ainda assim
sei lá, foi injusto, que a Mariana realmente sofreu com o estupro que ela alega ter sofrido, pode apontar os seus argumentos, enfim, comentar aí no vídeo, sem o menor problema. Eu só quero que vocês tentem conversar com o máximo de respeito possível e que usem argumentos, né, com alguma base para defender suas posições, né? Enfim, é isso. Apresentei o que tinha para apresentar, acho que trouxe uma parte da história que poucas pessoas tiveram acesso e que é muito, muito importante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui.